Vamos lá, pessoal. Bom dia a todos novamente. Vamos iniciar aí a nossa aula de hoje, ok? A aula passada a gente tratou do assunto suspensão e interrupção do contrato de trabalho. Foi uma aula longa, né? Porque é cheio de detalhes, muitos detalhes que rodeiam aí a suspensão e interrupção do contrato de trabalho. E o que foi dito para vocês é que a gente tem que observar, né, primeiro, as convenções coletivas de trabalho das categorias profissionais, para ver se tem alguma causa interruptiva ou suspensiva do contrato de trabalho. A gente também tem que olhar contrato de trabalho, tá, para ver se efetivamente colocamos causas interruptivas e suspensivas, tal como a gente comentou, né? O que é uma falta justificada? O que entende-se por uma falta justificada e o que entende-se por uma falta não justificada, ou seja, as faltas injustificadas. Tudo isso tem reflexo, é um detalhe simplista, mas tem reflexo, né, no pagamento, tem reflexo na contabilidade, tem reflexo no departamento pessoal, tem reflexo ligado ao fisco, INSS, imposto de renda e assim vai, tudo isso, né, a gente tem que tratar antes. Então, eu disse para vocês que nós teremos que entender principalmente a regra lá dos 2 S's, né, para ver se a gente está falando de suspensão ou interrupção do contrato de trabalho. A regra dos 2 S's é da suspensão, né, o S inicial e o S intermediário. Aí é sem trabalho, sem salário. A gente viu que tanto na interrupção quanto na suspensão não há prestação de serviço. O que diferencia é o pagamento do salário ou não. E isso tem reflexo porque gera encargos sociais. Então, a gente precisa efetivamente acompanhar isso de perto para que não tenhamos problemas aí, né? Não ficar em débito com o funcionário e com o fisco, tá? E está cumprindo aí, descumprindo a legislação trabalhista. Então, a gente tem que acompanhar isso a corpo, faz parte daquela advocacia preventiva que eu sempre falo para vocês, perfeito, que a gente tem que fazer parte dessa advocacia preventiva, né? Tem que acompanhar o que o departamento pessoal faz, o que RH faz, o que contabilidade faz, porque no final, quem vai sentar na mesa da audiência sempre será o advogado, perfeito? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Encerrando aí essa parte introdutória, tendo em vista que a aula passada cheia de detalhes, foi uma aula mais extensa, né, ligada à suspensão e interrupção do contrato de trabalho, hoje eu passo a tratar de férias. Bem mais simples, bem mais light, entendeu? Vamos tratar também de prazo do contrato de trabalho, que é o encontro 11 e encontro 12. Simplista, bem simplista, aqui não demanda muita dificuldade, perfeito. Apesar que lá na suspensão e interrupção, basta entender a regra, o restante fica claro. Então, vou compartilhar a tela. Alguém tem alguma dúvida? Quer me perguntar algo ou está tudo certo? Hein, amigos? Estou perguntando, por favor, interajam comigo. Pode continuar, professor. Bom dia. Bom dia. Então, vamos lá. Então, eu vou abrir aqui a nossa telinha do nosso AVA, ok? E vamos compartilhar aí a aula de hoje. Aguardem só um minutinho. O tempo está seco demais hoje, mas, enfim, precisa chover. Direito do trabalho. Já estão se preparando aí para a prova? Está bem próximo, hein? Tu tem a data já, professor? Eu não tenho, mas é na primeira quinzena aí de junho. Ah, obrigada. Tem mais aí uns
3 encontros. Professor, posso tirar uma dúvida? Diga. Bom dia. Se o trabalhador ele está há 4 meses no serviço e ainda não foi registrado, o empregador pode descontar o FGTS e os demais encargos? Lógico que não foi nem registrado ainda. Isso é apropriação indébita qualificada. Tudo bem, então. Obrigada. Isso é crime. Nem registrado ainda faz desconto. Fora que ele já entra naquele problema que o senhor falou, né, professor? Que o empregador tem 3 meses para registrar, né? Já entra com... Já tem cabeação, né, professor? Eu não falei isso. O que eu disse foi que o empregador ele tem que registrar de imediato. A CLT, artigo 29, fala 48 horas. Perdão. Tem razão. 3 meses, imagina. Foi o que o senhor falou mesmo. E por que fala em 48 horas? Porque o cidadão pode sofrer aí um acidente do trabalho. Se ele sofrer um acidente de trabalho e não tiver registrado, ele efetivamente não tem segurança previdenciária. Perfeito. Perfeito, professor. Foi isso mesmo. Eu me equivoquei. Então, tá bom. Obrigada. Nada. Vamos lá, hein? Dando início à aula de hoje. Tá aqui aberto? Estão conseguindo verificar aí? Compartilhei? Tá dando para vocês? Sim, professor. Então, vamos lá. O tópico da nossa aula de hoje é férias. Perfeito. Vamos estudar ela. Fundamento legal, tipificação legal das férias. Artigo 129 da CLT. Vamos lá. Férias é um período de interrupção do contrato de trabalho. Por isso que primeiro a gente estuda as causas suspensivas e interruptivas do contrato de trabalho. Aquela regra reiterando a exaustão, sendo cansativo, dos 2 S, vocês têm que estar sabendo, perfeito? Senão isso vai ter consequência prática, perfeito? Terá consequência prática. Então, e vocês também têm que entender o seguinte, tá? De todos os professores. Matéria dada, ok, a gente subentende que é conhecimento que já é aprendizado massificado, né? Perfeito, que você já parte num pressuposto que você já conhece. Então, por favor, tem que estudar, as apostilas do AVA estão aí, até já foi postada logo no início até o encontro 16, perfeito. O conhecimento a gente vai somando a cada dia. Por isso que nosso patrono Rui Barbosa já dizia, né? O advogado que não estuda todos os dias é menos advogado. Perfeito? Não pensem só em estudar para a prova, vou estudar para a prova. Nossa, você vai estudar para a vida, não vai estudar para a prova. Então, tomem cuidado com isso. Férias é um período de interrupção do contrato de trabalho. Então, quando eu falo a palavrinha interrupção, perfeito, a gente já sabe, tá, que é sem trabalho, porém com o recebimento do salário, tá? Então, é um período de interrupção do contrato do trabalho em que o empregado deixa de trabalhar, de laborar, para repousar, descansar, se dedicar ao lazer e à inserção familiar e social. Ok? Da mesma forma, meus amigos, que o trabalho enobrece o homem, dignifica o homem, né? Eu fico pensando nesses dias de hoje, com tanta pandemia aí, esse pessoal todo desempregado, tá tendo cada vez mais o isolamento social, essas pessoas vão pedir emprego para quem? Quem está contratando hoje? Perfeito? Quem está contratando? Então, é uma problemática bem complicada. E eu estava dizendo o seguinte, o trabalho da mesma forma que enobrece o homem, que dignifica o homem, né, por ter trabalho, ok? Não é à toa que depois do nome é aquilo que efetivamente te individualiza na sociedade. Primeiro você pergunta para alguém, né, via de regra, olá, tudo bem? Como é que é o seu nome? Ah, Joãozinho da Silva. Segunda pergunta é o que você faz.
Contanto na hierarquia aí do direito, o nome está em segundo lugar, né? Perdão, o trabalho está em segundo lugar. Depois o nome é a profissão dele. A hora que ele fala sou engenheiro, médico, advogado, psicólogo, administrador, contador, você já traça todo o perfil daquela pessoa dentro, né, da inserção aí social. Perfeito? Então, é de extrema relevância isso. Porém, reiterando, como ele enobrece e dignifica o homem, ele também adoece. Tá? O trabalho também adoece. Por isso que nós precisamos de férias. Ok? Então, férias serve para recompor as suas energias, serve efetivamente para a gente refletir, serve para a gente revigorar. Perfeito? A pessoa que não tira férias, que não goza, que não usufrui de férias, tá? Ela está mais sujeita a sofrer um acidente do trabalho, porque ela estará fadigada, tá? Ela estará muito mais sujeita a sofrer um acidente de trabalho. E quando você fala de um acidente do trabalho, tá? Você pode chegar até as raias, efetivamente, do evento morte, que é o mais grave que pode se acontecer, que é o que está sendo discutido muito hoje aí com a pandemia. Perfeito? Os profissionais de saúde trabalhando exaustivamente, perfeito? Eles ficam, sim, mais fadigados e ficam mais sujeitos a se contaminar. Lógico, a pessoa está no limite, efetivamente, dela, perfeito? Então, férias, né? Além de ser uma interrupção do contrato de trabalho, ela serve efetivamente para que a gente possa revigorar as nossas energias. O trabalho dignifica o homem, com certeza, mas ele também adoece. Se a gente não souber lidar com essa situação, a gente faz aí um monte de adoecidos, tá? Se não fosse verdade o que eu estou dizendo a vocês, nós não estaríamos aí efetivamente causa número 1 de afastamento pela Previdência Social, ok? De, efetivamente, depressão. Perfeito? Depressão. Hoje a gente vive num mundo exaustivo, tudo para ontem, muitas cobranças, né? Meia tecnologia a todo momento cobrando a gente, via WhatsApp, via e-mail, e assim vai nas redes sociais, está pronto, já fez, como é que está? A sensação que nós temos, né, é que a gente está sempre atrasado para tudo. Só que isso tem um reflexo em 1 ano, em 2, em 3, em uma hora que o seu corpo vai efetivamente dizer, poxa, eu estou no limite. Então, é um estresse, né, exacerbado, que isso vai te levar posteriormente a uma depressão, a uma diabetes, efetivamente a problemas aí cardíacos. Então, da mesma forma que eu estava dizendo que o trabalho dignifica o homem, ele também adoece o homem. Então, a grande ideia de férias é isso, tá? É que as pessoas possam revigorar suas energias. Graças a Deus, em especial para nós advogados, foi uma luta da OAB durante anos, a gente conseguiu aí o recesso forense, que vai do dia 20 de dezembro a 20 de janeiro, onde efetivamente os prazos ficam suspensos, né? E a gente possa aí efetivamente tirar um período de férias. Tá? Isso foi uma vitória, porque antes não, parava-se 15 dias, semaninha do Natal e do Ano Novo, e via de regra 4, 5 de janeiro já estava todo mundo trabalhando. E para nós, em especial advogado trabalhista, a gente achava o cúmulo, né? Por quê? Qualquer profissional seletista, ele tem no mínimo, tá? 30 dias de férias. E a gente bate tanto as portas do Poder Judiciário querendo reconhecimento de direitos trabalhistas, e a gente efetivamente não tinha. Então, tinha advogado que nem usufruía férias, né? E o nosso trabalho é extremamente cansativo, diferente de um trabalho
braçal de um trabalho intelectual. Trabalho braçal, você efetivamente chega em casa, toma um banho, janta, dorme, no dia seguinte você já está revigorado, tá? No trabalho intelectual, não, ele vai fadigando, efetivamente, o seu corpo não está cansado, mas a sua mente está exaurida, ele vai te fadigando, ok? Nós, advogados, não tínhamos isso, então tinha gente que trabalhava, né, até dia 20, 22 de dezembro, passava o Natal, Ano Novo, tirava uma semaninha, já entrava efetivamente Ano Novo com prazo rodando. Por que a gente tinha que voltar a trabalhar? Porque tinha os prazos. E advogado não pode perder prazo. Isso é pena capital para um advogado, perda de prazo. Ok? Então, a gente reclamava muito, porque não tinha como se usufruir férias. Com o recesso forense agora, nós temos aí, foi respeitada a Constituição Federal, e nós temos aí 30 dias de férias, de 20 de dezembro a 20 de janeiro. Por exemplo, aqui no escritório, todo mundo que entra para trabalhar no meio do ano, né, a gente já fala que não tem férias espalhada, né, o escritório fecha integral, efetivamente, no final do ano. Perfeito, que é onde ninguém precisa trabalhar, fica todo mundo de boa para poder aí revigorar suas energias. Então, voltando aqui ao nosso parágrafo, tá? É um período de interrupção, sabemos que interrupção é efetivamente suspensão do trabalho com recebimento de salário, tá? E que efetivamente precisamos ter férias, tá? Para revigorar as nossas energias. Perfeito, é obrigatório isso. O diploma legal que trata, além do artigo 129 da CLT, é também o artigo 7º da Constituição Federal. Perfeito? Que diz o seguinte: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Inciso 17. Gozo de férias anuais remunerado com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal, tá? Então, vamos lá, efetivamente, tratar aqui desse pelo menos, tá? Gozo de férias anuais com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal. Isso significa dizer, perfeito, que existe um valor a ser pago de férias. É 1/3 a mais do seu salário. 1/3 é 30%? Hein, meus amigos? Sim ou não? 33, professor? É 33%, tá? Então, tem gente que entende aqui que é 30%. Não é 30%, é 33,33%. Perfeito? Nessa linha de férias, ok, de percentual, a palavra esculpida na Constituição Federal, como eu já disse inúmeras vezes a vocês, ela é sempre precedida, tá, da palavra mínimo. A Constituição Federal sempre trará, perfeito, para nós, em seu dispositivo, artigo 7º, que são os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, perfeito? E aqui você vê que ela abre o caput, e ela está no artigo, inciso 17, então significa que para trás tem 16 incisos ainda, que vocês têm que ter conhecimento, tá? Mas todos eles sempre tratando, ok, de direitos mínimos. Gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal. Professor, o que significa dizer isso? Significa dizer que, tá? É de extrema importância a gente ter as convenções coletivas de trabalho, como eu já mencionei com vocês. Perfeito? Por quê? Pode ser que lá na convenção coletiva,
Constituição fala com pelo menos 1/3 a mais. Mas pode ser que na convenção fale em 50%, fale em 70%, fale em 80%, fale que as férias será paga um salário a mais no empregado. Perfeito? Então, fala que será pago um salário a mais. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque nós teremos, né, empregados, melhor, clientes, perfeito, que aparecerão aqui no nosso escritório, que efetivamente ganham salário simples, né, R$ 1.500, R$ 2.000, R$ 2.500. Mas também teremos clientes que ganham alto salário, devidamente registrado, pessoas que ganham 70, pessoas que ganham 80, pessoas que ganham 150 mil de salário. Alto executivo de empresa multinacional não vão pensar que o salário dele é R$ 1.500, R$ 2.000. Perfeito? Se é uma coisa que eu vejo todo dia, é olerite. Uma coisa que eu vejo todo dia é olerite. Então, a gente tem desde as pessoas mais simplistas, né, quando a gente trabalha com o direito do trabalho, até pessoas que têm aí um valor de salário bem considerável. Como eu disse, na casa de 70, 80, é uma média aí, 70, 80 de executivo de multinacional, perfeito. Se ele for um profissional de mais renome, você tem aí 150, 200 mil. Então, onde eu quero chegar nessa linha com vocês? Estava falando da Convenção Coletiva de Trabalho. Constituição Federal vai tratar sempre de direitos mínimos, com pelo menos 1/3 a mais do salário normal. Mas pode ser que a convenção fale que o gozo das férias serão remunerados com o valor de um salário nominal no empregado. Poxa, se o salário nominal dele é 70, 80 mil, perfeito, ele vai querer receber 70, 80 mil. Se você não me lê a convenção coletiva da categoria profissional a qual ele pertence, tá? O juiz vai aplicar o quê? Vai aplicar a Constituição Federal e vai mandar pagar 1/3. Vai mandar pagar 1/3. A hora que sair a sentença dele, a hora que esse processo transitar em julgado, a hora que ele for para o processo, para a fase, melhor dizendo, de liquidação de sentença, para ver quanto vale o processo dele, falar, poxa, mas eu recebi das minhas férias aqui 1/3, tá? 1/3 de 80 mil deu 24 mil e uns quebrados, você não tem direito aos 80? Ah, sabe o que é, colega? Você entendeu? É que efetivamente eu não li a convenção coletiva de classe da sua categoria profissional e entrei pedindo apenas os direitos assegurados, direitos mínimos assegurados pela Constituição Federal. Ok? Pelos direitos mínimos. Ah, é, doutor? Tem problema não, essa diferença alguém vai ter que pagar. Não vou ficar no prejuízo. Alguém vai ter que pagar. Até porque eu fui demitido da empresa, perfeito, não recebia mais aquele salário. Se o senhor não leu a minha convenção coletiva de trabalho, alguém terá que pagar isso. Esse alguém será o senhor. Então, por gentileza, me pague a diferença. Aí você, né, o colega irá se insurgir a respeito, efetivamente, na hora que dói no bolso, vai querer dar seus pulos, não vai conseguir. Não tenham dúvida disso, o reclamante entrará, tá, com uma ação de responsabilidade civil profissional. E aqui, meus amigos, esse tipo de situação que eu estou pondo para vocês, é bem fácil de ele ter êxito numa ação, hein? Mas muito fácil, porque isso aqui não é difícil de se provar, isso aqui é direito material. Basta juntar a sentença e basta juntar a convenção coletiva da categoria profissional, confrontar a cláusula, tá? Isso aqui a gente até pede para o juiz julgar antecipado a lide. Julgamento antecipado da lide. É direito material, não comporta discussão, não comporta dilação probatória. Perfeito?
Então, é juntar a convenção coletiva de trabalho, juntar efetivamente o que foi pago e falar, eu quero o pagamento da diferença, o advogado errou. Ponto. Uma petiçãozinha inicial aí de 3 folhinhas traz uma perda financeira astrondosa. Perfeito? Então, nós temos que ter esse conhecimento. Eu passei, a gente está indo aí para o final do nosso curso, né, fechamento de semestre, eu passei o curso inteiro falando da leitura dessas convenções coletivas de trabalho dessas categorias profissionais, tá? Martelei bastante forte em relação a vocês, porque isso dá muitos problemas. Muitos problemas. As pessoas não querem ler, perfeito, e depois ficar suportando aí a ação de responsabilidade civil profissional. E isso eu vejo aqui muito na prática, aqui no escritório, tá? Pessoas, né, pedindo para que eu efetivamente processe aí advogado. Entre com ações de responsabilidade civil profissional. Perfeito? Então, tem que se tomar cuidado com isso, hein? Tem que se tomar cuidado com isso. O colega, às vezes, não quer ler a convenção coletiva porque dá trabalho, ela é longa, às vezes tem 200, 300 folhas, tem que ler tudo isso. Então, meu amigo, lá vem dizer, está na área errada. Então, reflita a respeito, hein? A gente está na profissão para ganhar dinheiro e não sair devendo. E tem muita gente que sai devendo, tá? Mas, tirado esta parte inicial, alguém tem alguma dúvida? Quer me perguntar algo a respeito disso que a gente conversou? Quer falar alguma coisa, fazer alguma abordagem? Não? Então, vou dar continuidade. Então, a gente viu a previsão na Constituição Federal e a previsão, efetivamente, no artigo 129 da CLT. Todo empregado terá direito anualmente ao gozo de um período de férias, sem prejuízo da remuneração. Vamos lá. Sobre o assunto férias, é importante distinguir 2 conceitos: o período aquisitivo e o período concessivo. Perfeito? Então, a gente precisa ter em mente, né, esse período aquisitivo e o período concessivo. Período aquisitivo, como o nome sugere, é o lapso temporal, ou seja, é o espaço de tempo necessário para que o empregado adquira o direito a férias. Ele pode ser exemplificado pelo caput do artigo 130 da CLT. Após a cada período de 12 meses de vigência do contrato de trabalho, o empregado terá direito a férias. Na seguinte proporção, depois a gente vai ver esse artigo 130 melhor. Então, o caput do artigo 130, ele trata aí do período aquisitivo. Então, a cada 12 meses de vigência do contrato de trabalho, ele terá direito a férias. Então, subentendemos que, tá? Ele tem que trabalhar 12 meses para ter direito às férias. Por isso, a importância, né, efetivamente, de assim que o empregado comece a trabalhar, ele já seja registrado de imediato. Por isso tem reflexos nas demais verbas. Então, de imediato, ele já tem que ser registrado. Se ele for registrado posteriormente com 1 mês, 2, 3 meses, vai ter reflexo nas férias, porque o empregador vai falar para ele, você ainda não tem o período de 12 meses de vigência do contrato de trabalho, então as suas férias, perfeito, ainda não lhe são devidas. Pô, mas eu trabalhei sem registro um período. Aí o empregador vai dizer, mas não é o que está aqui na sua carteira de trabalho. Aí a gente já parte de uma animosidade, de uma problemática já instaurada. Ele já está perdendo aí um período de registro, esse período de registro vai ter reflexo em FGTS, vai ter reflexo em INSS e vai ter reflexo nas férias. Por isso que muitas das vezes a gente entra com ações trabalhistas, né?
pedindo a retificação do início do contrato de trabalho. Do início. Tá? Ele foi registrado, mas foi registrado em data errônea. Isso gera uma consequência enorme. Ele tem que retificar depois todas as guias, né, ligado ao fisco. A contabilidade tem que retificar carteira de trabalho, tem que retificar guia de FGTS, tem que retificar guia de INSS. Isso gera multa, isso gera correção monetária. Perfeito? Então, essa é uma orientação que nós temos que passar para o nosso cliente. Perfeito? Começou a trabalhar, já registra. Caso contrário, isso terá consequência jurídica. Isso terá consequência jurídica. Perfeito? A começar aí com a multa pela retificação da carteira de trabalho e demais guias de outros direitos trabalhistas. Ou seja, a gente já começa tendo problema. Perfeito? Então, é muito melhor. Eu, inclusive, recomendo o seguinte: pega a carteira de trabalho, registra, depois começa a trabalhar. Por quê? Ele já entra para o ambiente de trabalho registrado. Vai que ele fique adoecido, ou vai que ele sofra um acidente do trabalho. Perfeito? Fique adoecido ou sofra um acidente do trabalho, ele tem cobertura securitária. Uma dessa, tem muita gente que se acidenta no primeiro dia, segundo dia de trabalho. Uma dessas, se ele efetivamente sofre um acidente do trabalho ou fica adoecido, perfeito, e ele não estiver registrado na Previdência Social, a Previdência Social com certeza vai negar o benefício, auxílio acidente ou auxílio doença para ele. Vai negar. E vai dizer o seguinte: ele não estava registrado ainda, ele não tinha qualidade de segurado, eu não devo nada para ele. E aí o empregado, com certeza, vai cobrar isso do empregador, dizendo que foi desídia do empregador. Então, tomem cuidado com isso, hein? Mas muito cuidado mesmo, perfeito? Porque, como a gente está vendo aqui em férias, o cômputo é da vigência, né? Do início do contrato de trabalho. E aí, imagine a seguinte situação fática. Ainda estou falando do contrato de trabalho formalizado, ainda que tardiamente, mas foi formalizado. Imagine aquele contrato de trabalho que nem formalização teve. Contrato de trabalho verbal, que a gente já conversou a respeito disso. Tá? Aí já fica a dúvida: qual é o período de férias desta pessoa? Quando ela terá direito a férias? Na dúvida, em dúbio pro operário. O juiz vai mandar pagar tudo na forma dobrada. Tá? Na dúvida, em dúbio pro operário. Vai mandar pagar, né, aplica-se o princípio do indúbio pro operário. Vai mandar pagar tudo na forma dobrada. Perfeito? E não é o que a gente quer. Dando continuidade, então a gente falou aqui de período, nós estamos tratando da diferença dos dois períodos. Período aquisitivo e período concessivo. Vamos agora para a definição de período concessivo. Por sua vez, é o lapso temporal que sucede o período aquisitivo, no qual o empregador deve conceder as férias ao obreiro. A tipificação vem lá no seu artigo 134. As férias serão concedidas por ato do empregador em um só período, nos 12 meses subsequentes à data em que o empregador tiver adquirido o direito. Então, no período concessivo, tá? Ele deverá conceder, tá? Nos 12 meses subsequentes, tá? Ele passou pelo período aquisitivo, nos 12 meses subsequentes, tá? Ele efetivamente tem que conceder férias ao empregado. A gente já viu que é o poder diretivo do empregador que vai determinar isso. Poder diretivo. Perfeito, meus amigos. E nós já vimos que o poder diretivo, ele é de 3 formas. Poder regulamentador, poder fiscalizador
e poder disciplinar. Perfeito? Então, quando a gente fala de poder diretivo, é poder regulamentador, poder fiscalizador e poder disciplinar. Ok? Nessa linha que nós estamos efetivamente tratando do poder diretivo do empregador, ele vai regulamentar dos 12 meses subsequentes qual é o melhor período para que efetivamente o empregado, tá, possa usufruir as férias. Quem regulamenta isso é o empregador. Então, ele vai ver efetivamente nessa linha qual o melhor, né, momento para que o empregado possa efetivamente usufruir as férias sem atrapalhar aí o andamento das atividades. Ok? Sem atrapalhar efetivamente o andamento das atividades. Perfeito, meus amigos. Período diretivo do empregador. Desse modo, como no direito do trabalho computa-se o dia do início para a contagem do período aquisitivo de férias, temos o seguinte exemplo para um empregado que começou seu contrato de trabalho 23 de agosto de 2012. Então, coloquei aqui, tá, um quadrinho exemplificativo. Começou a trabalhar 23 de agosto de 2012, tá? Até 22 de agosto de 2013, ele está dentro do período aquisitivo. Perfeito? Ele está dentro do período aquisitivo. Ok? Trabalha-se 12 meses para nos 12 meses subsequentes ser concedidas férias. No dia 23 de agosto de 2013 até 22 de agosto de 2014, esse empregado estará no período concessivo. Perfeito? Mera liberalidade do empregador, o período que ele irá conceder as férias. Lógico, né? Ele não pode conceder férias, ok? Para todos ao mesmo tempo. Perfeito? Então, a gente trabalhando aqui, né, nessa linha que eu disse para vocês, aqui é departamento pessoal junto com jurídico, tá? E contábil também. Vê o período aqui aquisitivo, perfeito, dele, e vê deles, né, deles empregados, e ver efetivamente qual o melhor momento para se conceder estas férias. Tem empresas que têm produtividade sazonal, perfeito, num determinado momento do ano produz mais, num determinado momento do ano produz menos, perfeito. Então, por isso que é mera liberalidade, faz parte do poder diretivo do empregador, que é o poder regulamentador, fiscalizar, perfeito? Fiscalizar quando ele poderá efetivamente, né, conceder férias àquele colaborador, tá? Quando ele poderá conceder férias. Porém, contudo, entretanto, todavia, perfeito, não podemos nos esquecer, tá? Não podemos nos esquecer das convenções coletivas de trabalho das categorias profissionais. Já disse isso para vocês. Uma delas, desculpem, por exemplo, dos professores. Ok? Vejam que professor tem bastante férias, né? Vê que é uma categoria diferenciada. A gente tem as férias agora do mês de julho, perfeito, e depois temos as férias, né, efetivamente do final do ano, perfeito? A gente dá aula até dia 20 de dezembro, tá? Depois a gente entra aí no período de férias, ok? Então, vejam que nós temos as férias, né, da faculdade em mês de julho, e depois temos as férias do final do ano. Todo mundo tira férias conjuntamente.
Seria estranho, né? Independente do período que eu entrei, que o professor tenha entrado na faculdade, melhor dizendo. Imagina tirar férias, o professor falar para vocês: ô, caros alunos, estou saindo de férias em pleno setembro. Né? A gente está no meio do segundo bimestre, parte do segundo semestre. Ó, estou saindo em setembro, eu volto em outubro, tá? Que eu estou de férias. Vocês iam ficar um mês sem ter aula? Incabível isso. Então, efetivamente, estou sempre reiterando. Tem que observar a convenção coletiva, né? Da categoria. Pô, o cara é professor, a gente já sabe que julho não tem aula. Regra. Perfeito? E ainda tem o período de férias do final do ano. Perfeito? Que você vê, a gente tem julho, aí janeiro não tem aula, fevereiro, muitas das vezes também não tem aula, a gente começa a aula mais ou menos no início de março. Mais ou menos. Perfeito? A gente está falando de 3 meses quase de férias. Perfeito? Vamos voltar aqui. Com pelo menos, tá, 1/3 a mais do salário normal, mas não é isso que eu queria falar do tempo, deve estar em outro dispositivo lá. Perfeito? Então, mas voltando aqui, a gente efetivamente tem um período aquisitivo e um período concessivo, e eu tenho que me ater aí à categoria profissional a qual aquele colaborador pertence. Diante da pandemia, os empregadores resolveram, por bem, né, antecipar aí as férias dos empregados. Imaginem a hora que efetivamente tudo isso passar, né? Como é que ele efetivamente vai ter que se adequar nesse período concessivo. Não vai poder conceder férias para... Porque agora ele concedeu férias para todo mundo ao mesmo tempo. Ok? E depois que isso passar, no próximo período aquisitivo, ele já tem que projetar o período concessivo. Qual o melhor período para conceder? Este ano foi atípico, todo mundo antecipou, perfeito, para aproveitar aí a pandemia, né? Colocou de férias, ok? E qual é a projeção disso depois, lá na frente? Imagina quanto a gente vai ter que olhar cada empregado, fazer análise de cada empregado para que não tenhamos problemas, porque antecipou de todo mundo. Então, isso terá aí grande repercussão. Em relação à duração das férias, é importante observarmos que, para os empregados em geral, o período de férias anuais é de 30 dias. Perfeito? Entretanto, as faltas injustificadas podem acarretar a duração deste período. Vamos lá. Pessoal, Convenção Coletiva de Trabalho, Constituição Federal, que é onde eu queria chegar, tá? Ela efetivamente trata aí de, no mínimo, 30 dias de férias. No mínimo, 30. Mas a gente tem que observar aí, como eu já disse, convenção coletiva. Eu já vi convenção coletiva tratando de férias de 45 dias, convenção coletiva tratando de férias de 60 dias, convenção coletiva tratando de férias de 90 dias, perfeito? Tá? Então, a gente efetivamente tem que olhar a convenção coletiva. Não só a convenção coletiva de trabalho, como também, né, o contrato de trabalho. Quando a gente está elaborando o contrato de trabalho, pode ser que o empregado chegue para nós, perfeito? Como eu disse, principalmente esses contratos dos autoexecutivos, tá? Tem N requisitos, N's, perfeito? Principalmente quando são pessoas de renome no mercado, é um contrato que se discute muitas cláusulas, mas muitas mesmo, não é poucas. Fala, não, eu quero um período de férias de 60 dias. Perfeito. Não quero um período de férias de 30. Quero um período de férias de 90 dias. Bom, mas por que você quer período de férias de 90 dias? Porque eu vou efetivamente tirar férias para descansar com a minha família e já vou aproveitar que eu vou fazer uma viagem para o exterior e já vou aprimorar meu inglês.
já vou aprimorar uma outra língua, já vou fazer um curso fora, então eu já saio de férias, perfeito, e já aproveito, tá, para me qualificar profissionalmente. Então, eu preciso de um lapso temporal maior, tá? Porque 30 dias realmente passa bem rápido. Tudo bem? Então, não só a convenção coletiva de trabalho, a gente tem que fazer uma análise, mas também do contrato de trabalho. Perfeito? Então, a gente não pode só olhar por direito mínimo, direito mínimo, direito mínimo. Tá? Não podemos nos esquecer isso. Já fiz vários contratos de trabalho que o pessoal, né, quer 60 dias de férias. Principalmente o auto-executivo pede tudo. Tá? Pede-se tudo. Previdência privada, seguro de vida, férias na forma dobrada, e a gente vai tratando aí com essas exigências, né? Não podemos também nos esquecer que com a reforma trabalhista aí prevalece o negociado sobre o legislado, prevalece o negociado sobre o legislado. Então, a todo momento, a gente tem que ficar aí aprimorando aí esse nosso contrato de trabalho. Perfeito? Por isso que eu sou totalmente contra, e para quem é da área jurídica, não comporta, né, qualquer discussão de pegar contrato de trabalho pronto do Dr. Google. Pelo amor de Deus, isso não existe para nós, tá? A gente adentra uma sala de audiência para se discutir contrato de trabalho, e o juiz vai perguntar para nós, doutor, efetivamente foi você que elaborou esse contrato de trabalho? Se esse contrato de trabalho foi ruim, vai falar, pô, doutor, mas se eu tivesse feito isso aqui, né, tá obscuro, tá contraditório, tá omisso, tivesse feito de uma outra forma, talvez, efetivamente, a decisão aqui seria outra. A gente não estaria aqui sentado na mesa, ocupando o tempo do Poder Judiciário, tá, para se discutir esta cláusula. Então, tomem cuidado com isso. Muitas das vezes o cliente está do seu lado, né? Aí você passa vergonha ainda. Vamos lá. Em relação entre número de faltas e a correspondente redução do período de férias, foi estabelecido pelo artigo 130 da CLT. Após cada período de 12 meses de vigência do contrato de trabalho, o empregado terá direito a férias, na seguinte proporção. Por que eu tenho que ter conhecimento desse artigo 130, perdão? Por quê, meus amigos? Porque o cidadão vai chegar aqui, o empregado chegará aqui no nosso escritório, perfeito, e a hora que a gente estiver tomando a entrevista dele, ele vai dizer o seguinte, que ele não usufruiu férias. Mas ele não vai informar a nós que ele teve, tá, faltas no decorrer do período aquisitivo. Ele só vai falar a parte que efetivamente interessa a ele. Perfeito? Então, isso aqui é uma pergunta que nós temos que ter no nosso checklist de entrevista, tá? Se ele teve faltas, ok? No decorrer aí do contrato de trabalho. Faltas injustificadas. Porque a alegação que chegará para nós, eu não usufruí férias, eu quero pagamento na forma dobrada. Perfeito? Eu quero efetivamente o pagamento na forma dobrada, já que eu não usufruí. Perguntinha que a gente não pode esquecer de fazer. Você teve faltas injustificadas? Você chegou a apresentar atestado, não apresentou? Como é que foi isso? Esta parte, com certeza, será omitida de nós. Então, vamos lá. Artigo 130 da CLT. Após cada período de 12 meses de vigência do contrato de trabalho, o empregado terá direito a férias, na seguinte proporção. 30 dias corridos, quando não houver faltado ao serviço por mais de 5 vezes. Ok? Então, ele terá direito a 30 dias, quando não houver faltado ao serviço mais de 5 vezes. 24 dias corridos, quando não houver tido de 6
a 14 faltas. Então, não é todo empregado que vai usufruir 30 dias, no mínimo, de férias. Eu preciso ver se ele teve faltas injustificadas. 24 dias corridos quando houver tido de 6 a 14 faltas. 18 dias corridos quando houver tido 15 a 23 faltas. 12 dias corridos quando houver tido de 24 a 32 faltas. O cara faltou pra caramba, hein? Tá? 12 dias corridos quando houver tido de 24 a 32 faltas. Perfeito? Então, por isso que eu disse a vocês a importância de ter um checklist para se fazer uma entrevista trabalhista do empregado, porque ele não vai contar que efetivamente ele teve faltas injustificadas. Ele vai dizer que não usufruiu das férias de 30 dias. Aí a gente tem que perguntar, mas meu amigo, você usufruiu, você teve falta injustificada, por isso que você não usufruiu? Ah, não me lembro, doutor. Não se lembra? Então eu vou ter que explicar uma segunda situação para você agora, tá? Hoje, com a reforma trabalhista, se eu fizer um pedido de pagamento na forma dobrada, sobre a alegação que você não usufruiu, perfeito, e você for sucumbente neste pedido, você terá que pagar honorários de sucumbência para o advogado da parte adversa. Perfeito? Então, se eu fosse você, começava a lembrar se você efetivamente, né, teve faltas injustificadas ou não. Porque eu posso fazer o pedido, mas a consequência é, se o pedido não for julgado procedente, perfeito? Você será sucumbente. Terá que pagar honorários de sucumbência para o advogado da parte adversa. E aí? Ah, mas sabe que eu não me lembro, mas acho que... Aí começa a história. Então, faz o seguinte, vou fazer o pedido, mas você assina aqui uma entrevistinha que você tem conhecimento, que caso você seja perdedor, né, você tem que pagar honorários de sucumbência. Eu falo isso por quê? Tá? Porque todo mundo quer entrar na justiça para ganhar. A hora que o cara tem que pôr a mão no bolso e tem que pagar, aí não. Aí eu não quero, aí é complicado, aí a pessoa se lembra de tudo, né? A abstinência dela para por aqui. A hora que você efetivamente faz uma pergunta, né, e fala das consequências dessa pergunta. Perfeito? Aí ela começa a se lembrar do que efetivamente ela faltou algumas vezes, não apresentou atestado. Tudo bem? Cuidado com esses honorários de sucumbência, hein? Hoje em dia, nessa seara que nós estamos conversando, tudo que a gente pleitear e não comprovar, perfeito, a gente paga honorários. Perfeito? A gente paga honorários. Isso tem consequência jurídica. Terríveis. Cuidado com isso, hein? Cuidado efetivamente com isso. Por favor, fiquem atentos. Por gentileza, façam um checklist de tudo que você tem que perguntar aí para o cliente. Façam um checklist para que nada fique faltando. Tudo bem, meus amigos? Dando continuidade, vamos lá para o nosso quadrinho, tá? Para que a gente possa decorar. Menor igual a... Professor? Olá. Isabel, posso fazer uma pergunta? Deve. Professor, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. No caso agora da pandemia, foram dadas férias coletivas. Foi observado essas faltas de cada um dos empregados, ou foi dado férias coletivas para todos igualmente, e só quando voltar à normalidade que serão observadas as faltas, no caso, se o empregado teve?
Aí cada empresa vai adotar aí o critério que ela achar melhor, entendeu? Não existe uma regra específica, tá? Cada empresa aí efetivamente vai adotar aquilo que ela considera importante, perfeito, que ela considera. Vai efetivamente entrar na contagem os dias que efetivamente foi faltados injustificadamente, não vai entrar. Cada empresa, não existe uma regra a respeito. Cada empresa vai adotar a sua, aquilo que entender melhor. Perfeito? Ok, professor, obrigada. Vamos lá. Eu sugestionaria, né? Empregado faltou injustificadamente, desconta. Você entendeu? Se você não tem dentro do poder regulamentador e dentro do poder disciplinar, você não regulamentar, deixar isso rodar solto, aí cada um faz o que quer, né? Aí o ambiente do trabalho acaba efetivamente tendo sérios problemas. Perfeito? Então, faltou, é justificado? Ok. Não é justificado? Lamento dizer, desconta. Isso tem repercussão no pagamento do mês e no DSR, tem repercussão nas férias. Lamento dizer. Entendeu? Suspensão do contrato de trabalho, sem salário, sem direito a férias sem direito às férias proporcionais, e vamos discutir a respeito disso. Tudo bem? Tudo bem, Isabel? Perfeito, professor, muito obrigada. Então, vamos aqui para o nosso quadrinho exemplificativo. Menor ou igual a 5 faltas, 30 dias corridos, tá? Então, menor ou igual a 5 faltas, 30 dias corridos. Faltas injustificadas. As faltas justificadas não computam, tá? Para a concessão de férias. Eu estou falando de faltas injustificadas, hein? Por favor. Então, esse quadro, reiterando, né? Para que tenha ficado claro. É apenas, então, somente para as faltas injustificadas. Menor ou igual a 5 faltas, 30 dias corridos. 6, tá? Faltas. 6 igual a 6 menor ou igual a 6 faltas, até 14, 24 dias corridos. De 15 a 23, 18 dias corridos. 24 a 32, 12 dias corridos. Maior que 32 faltas injustificadas, perde o direito às férias. Porém, o cara, num período de 12 meses, faltar 32 vezes de forma injustificada, eu vou contar, hein? Está quase chegando aí ao abandono de emprego, né? É que aqui ela é diluída no período de 12 meses, perfeito? Ela é diluída no período de 12 meses, diferentemente do abandono, que é 30 dias direto, né? Que é um dos motivos ensejadores da justa causa, que a gente vai ver lá no artigo, no encontro 13, tá? A gente vai falar dos motivos da justa causa, salvo equívoco a próxima aula. Vamos lá. Se o empregado faltar injustificadamente menos que 5 dias durante o período de 12 meses, nesse caso, as faltas não influenciarão na duração das férias. Havendo mais que 32 faltas injustificadas, o empregado perde o direito às férias daquele período. Isso não foi expressamente definido pela CLT, mas é regra consolidada na doutrina e jurisprudência. Por isso que não aparece aqui, ó, no nosso quadro, tá? Perfeito? Porém, a doutrina e jurisprudência, tá? Diz que efetivamente faltou 32 vezes, tá? Perde o direito às férias. É uma jurisprudência dominante. Além disso, as faltas que podem diminuir o período de férias são as injustificadas.
Em outras palavras, faltas justificadas não influenciarão negativamente no período de férias do obreiro. O que eu acabei de comentar com vocês, tá? Perfeito? As faltas que podem diminuir o período de férias são as faltas injustificadas. As faltas justificadas não influenciarão negativamente no período de férias do obreiro. Ok? Então, nessa falta de justificadas, a gente até conversou a respeito, quando falamos de suspensão e interrupção do contrato de trabalho. O que pode ser, né, no contrato de trabalho tem que estar bem expresso isso, o que pode ser considerado uma falta justificada ao ver do empregador e o que pode ser, não pode ser considerado falta justificada. Perfeito? Então, temos que fazer uma análise disso? Sim. Temos que fazer uma análise disso. O que é uma falta justificada e o que não é uma falta justificada, ou então, ok, uma falta efetivamente abonada. Tudo isso temos que efetivamente conversar, né, com o empregador quando o jurídico é contactado para fazer os contratos de trabalho. Perfeito? O que o senhor tolera como falta justificada? Tudo bem, nós temos as legais e temos efetivamente aquela que a gente precisa justificar. Vamos lá. Falamos das faltas justificadas. Iniciando o tópico remuneração das férias, relembremos o artigo 7º, inciso 17 da CF. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal. Tá? Por que tem que ter esse 1/3 a mais, meus amigos? Por quê? Pessoal, o cara não vai sair de férias, né, sem dinheiro. Então, se você também sair de férias e não tiver dinheiro para usufruir férias, você não vai nem no McDonald's tomar um sorvete. Perfeito? Que férias é essa? Tá? Então, na verdade, paga-se este 1/3, ok? Para que a pessoa, né, possa usufruir as suas férias tendo aí alguma disponibilidade financeira. Que na maioria das vezes, ok? As pessoas recebem salário para pagar a conta e nada sobra. O dinheiro efetivamente é contadíssimo. Então, nada sobra. Então, esse plus que a Constituição Federal deu a mais é que a pessoa possa, já que é para repousar, já que é para ter uma inserção social, já que ele possa aí usufruir com a sua família, ele efetivamente tem que ter esse direito a 1/3 a mais, tá? Fora, a mais do que o seu salário normal, porque o salário normal, via de regra, ele já está comprometido, tá? Via de regra, ele já está comprometido com as suas despesas pessoais. Então, você precisa desse 1/3 a mais, perfeito, para poder usufruir bem suas férias. E reiterando, para eu finalizar esse tópico, senão, como é que a pessoa vai sair de férias sem dinheiro? Né? Não vai na esquina, para ela não surte efeito, né? Vai ficar em casa assistindo televisão. Então, para que ela possa, pelo menos, aproveitar um pouco com a sua família. Mas ainda fica uma pergunta: qual será a remuneração considerada para fim de férias que o obreiro recebia no início do período aquisitivo? A resposta negativa. A remuneração a ser considerada é que ele seja devida na data da concessão das férias. Artigo 142. O empregado perceberá durante as férias a remuneração que lhe for devida na data da sua concessão. Então, se ele teve um aumento salarial, se a convenção coletiva de classe da categoria profissional dele elevou o valor do salário, quando efetivamente for conceder as férias, por isso que tem que ser atualizada, né? É efetivamente o valor atual que ele tem que receber. Perfeito? Entretanto, de forma geral, a época da concessão das férias é a que melhor atende os interesses do empregador.
Portanto, se em janeiro a necessidade de produção é maior, o empregado não irá conceder férias nesse período. A gente está falando aqui da época da concessão, por ter a possibilidade de determinar a época de concessão de férias do empregado. Vejam que diz o artigo 136 da CLT. A época da concessão das férias será que melhor consulte os interesses do empregador. Vamos lá. Esse tema aqui é de extrema relevância. Caso um empregado seja desligado da empresa e for readmitido dentro de 60 dias da dispensa, a contagem do período aquisitivo das férias será retomada. Isso mesmo. Não será zerada e iniciada a nova contagem. Como trata-se do mesmo empregador e de um curto período de desligamento, menos de 60 dias, ok? O legislador achou por bem determinar a continuidade do período aquisitivo. Isso daqui recebe um nome específico, chama-se unicidade contratual, ok? A gente faz um pedido para o juiz de direito para que ele reconheça a unicidade contratual e não dois contratos de trabalho, um antes, né, da demissão e o outro após a readmissão. Não. A gente pede, ok, que ele reconheça a unicidade contratual, porque a lei é clara, perfeito? Se ele for readmitido dentro de 60 dias, tá? A contagem do período de férias será retomada, ou seja, ela não será iniciada e inicia uma nova contagem. Aí há o que se falar em unicidade contratual, que seja reconhecido um único contrato de trabalho, tá? De todo o período. E aí, como eu disse, aí tem reflexos, né? Efetivamente em férias e demais verbas, tá? Quando a gente pede a unicidade contratual. Professor Marcos, mas alguém que foi demitido, ele pode ser readmitido depois de 60 dias? Pode. Perfeito. Muitas das vezes teve aí uma discussão a respeito de alguma cláusula contratual no momento da sua elaboração, as partes tiveram aí uma discussão complicada, não chegaram efetivamente a um consenso. Passados-se 60 dias, o empregador, né, verifica que aquele empregado é de extrema relevância, o empregado também vê que o mercado está difícil, uma nova recolocação, perfeito? Então, vamos chegar a um consenso, às vezes a discussão é por causa de salário, tá? O empregado pediu um aumento salarial, não é nada ligado às atribuições dele, mas pediu um aumento salarial, perfeito, e o empregador acha que aquele momento não é oportuno, então ele fala, olha, eu efetivamente estou me desligando da empresa, e assim vai. Mas o empregado que for readmitido dentro de 60 dias, que é o que interessa para a gente ligado a férias, tá? A contagem, tá? Será retomada, tá? A contagem do período aquisitivo das férias passa a ser retomada. Por isso que a gente fala que é uma unicidade contratual, como se não tivesse esse período de 60 dias. É considerado um único contrato de trabalho. Esse pedido aqui de unicidade contratual, meus amigos, é muito comum a gente pedir, não é algo que a gente não pede, não requer corriqueiramente, é muito comum. Empregado que efetivamente foi registrado depois de 3 meses, perfeito, trabalhou e voltou para a empresa, ou trabalhou para várias empresas do mesmo grupo, a gente pede que seja reconhecido um único contrato de trabalho e pague todas as verbas daí decorrentes. Perfeito? Entretanto, se ele for desligado e não for readmitido nesse prazo, ele perderá o direito às férias. Artigo 133.
Não terá direito às férias o empregado que, no curso do período aquisitivo, deixar o emprego e não for readmitido dentro de 60 dias subsequentes à sua saída. Tá? Então, ele tem que voltar, tem que ser readmitido dentro de 60 dias da dispensa. Caso, efetivamente, passe 60 dias, aí começa a contagem do período de férias, começa a contagem no novo período de férias, e não entramos aqui na unicidade contratual. Ainda há outras 3 hipóteses de perda do direito de férias. Vamos a elas. Vamos lá, artigo 133. Não terá direito a férias o empregado que, no curso do período aquisitivo, permanecer em gozo de licença, com percepção de salários por mais de 30 dias, tá? Então, a gente está falando daquela licença remunerada. O empregado que tira a licença remunerada por mais de 30 dias. É comum isso acontecer? É. Perfeito. Tem empregado que efetivamente precisa, como eu disse, né, se qualificar mais, precisa fazer um inglês, precisa fazer um intercâmbio cultural, mas a empresa está pagando o salário dele. Ok? Então, ele está numa licença remunerada. Ele permanecer isso por mais 30 dias, ele não tem direito às férias. Lógico, nada mais do que justo, tá? Esse inciso reitera, empregado do direito às férias, tá? Retira do empregado o direito às férias quando este usufrua de licença remunerada por mais de 30 dias, o que eu acabei de mencionar. Deixar de trabalhar com percepção do salário por mais de 30 dias em virtude de paralisação parcial ou total dos serviços da empresa. Tá? Aqui quem parou foi o empregador. Só que ele deixou de trabalhar com percepção de salário. Quando deixar de trabalhar com percepção de salário, a gente está falando de interrupção do contrato de trabalho. Vejam, tá? Que são tudo causas interruptivas do contrato de trabalho. Por isso que lá, vamos voltar ali no início, férias é um período de interrupção do contrato de trabalho, logo na sua definição. Vamos lá para a nossa última telinha, onde estávamos. 2. Aqui, deixar de trabalhar com percepção de salário por mais de 30 dias em virtude de paralisação parcial ou total dos serviços da empresa. Perfeito. Alguém me perguntou, efetivamente, né, antecipamos as férias. E aquelas empresas que nos dias de hoje da pandemia não antecipou as férias e continuou pagando aí o salário. As pessoas deixaram de trabalhar com percebimento de salário. Terão direitos a férias? Ok? Olha que discussão forte aqui, em decorrência da pandemia. Tem muita gente que vai cobrar férias. Perfeito? E a gente vai bater em cima desse dispositivo legal. Esta hipótese é semelhante à anterior, mas trata do caso específico e a empresa paralisa as atividades e o empregado deixa de prestar serviço com percepção do salário. Se a paralisação dos serviços for inferior a 30 dias, não haverá repercussão no período de férias, a ser concedido ao trabalhador. Salvo engano, a gente já está indo para 2 meses, né, de pandemia, salvo engano. Ok? Quase 2 meses aí de paralisação. Então, a hora que for falar de férias, vamos ver, né? Tem muito empregado que será intransigente e vai querer discutir isso na justiça. Não tenham dúvida disso. Aqui está o dispositivo legal, que é onde a gente vai efetivamente discutir. 3. Se tiver percebido da Previdência Social prestações de acidente de trabalho ou de auxílio-doença por mais de 6 meses, embora descontínuos. Aqui se tem hipóteses em que o empregado perde direito às férias por ter se afastado do trabalho por mais de 6 meses. Tá? O inciso frisa que o período de afastamento, mesmo que descontínuo, implicará no período de férias, tá? Então, o cara que efetivamente está recebendo algum benefício previdenciário, tiver percebido a Previdência Social, prestações de acidente do trabalho ou auxílio-doença por mais de 6 meses, ainda que descontínuos.
Nessa linha, meus amigos, a gente fecha aqui a primeira parte da aula. Me coloco aí à disposição para quem tiver alguma dúvida. Caso a gente não tenha, vou tomar uma água e um café. Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu minimizar aqui, ver meus alunos se eles estão por aqui. Ah, estão? Como não? Alguém tem alguma dúvida? Quer me perguntar alguma coisa? Tem alguém aí? Manda um sinal de fumaça, pelo menos. Tem sim, professor. Tem, professor. Tem sim. Ah, por que vocês não respondem? O que está acontecendo? Sinal de fumaça. Fala, Robson. O pessoal está quieto, o que foi? Aprendemos a manter o microfone no mudo, porque no início acabava o pessoal esquecendo, gerava muito barulho paralelo. Então o pessoal se acostumou bastante a sempre manter desligado, por isso. E você está ultimamente quieto por quê, Robson? O que aconteceu? Fala aí. Estou só ouvindo, ué. Não é que são temas bons, mas é bem... É cheio de detalhes, né? É cheio de detalhes, mas eu, particularmente, não tenho dúvida dessas coisas. Né? Entendi. Então, tá bom, Robson. Mais alguém tem alguma dúvida? Quer falar algo? Então, tá bom. Quer falar alguma coisa, Danilo? Tudo bem claro. Então, tá bom. Meus amigos, vamos tomar um cafezinho. Daqui a pouco a gente volta, daqui uns 20 minutinhos. Pode ser? Fechado.